O amor não tem religião. O amor é uma força do universo. Se notarmos na natureza, a natureza é equilíbrio puro. As forças se equilibram. Falar em equilíbrio é algo difícil. Quantos de nós que buscamos o equilíbrio e às vezes parece jamais alcançá-lo? É que pensamos no equilíbrio estático. O equilíbrio ideal é aquele que acontece em movimento. Como o nosso andar, uma perna após a outra. Como no movimento do amor, da caridade. Como no movimento da semente que cresce e se transforma numa árvore. Às vezes, erramos tentando acertar. Há aquelas pessoas que são chamadas vilões no mundo, que erram de forma maquiavélica, que planejam. Mas quantos de nós que erramos por amor? Existe isso. Quantos de nós que erramos por excesso de zelo, excesso de proteção, excesso de cuidado? Se nós formos colocar água em excesso em uma flor, ela morre. Mas eu só queria cuidar daquela flor. Quantos de nós que temos as nossas ideias personalistas e tentamos impô-las ao mundo, sem nos perguntar se, será que essa ideia, essa minha vontade é o melhor para todos? Então sim, é difícil encontrar esse equilíbrio. Pensemos por um instante, quantos de nós que já erramos tentando acertar? Quantos? Quantos de nós? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. E muitas vezes o mundo vai nos julgar, achando que tomamos aquelas atitudes por outros motivos. Cada um vê o que pode, cada um vê o que quer ver. O tema de hoje é a ilusão dos discípulos. Se pensarmos em nós como discípulos de Jesus, ou candidatos a discípulos, quantos de nós que já nos iludimos no desejo de servir? Quantos de nós que já achamos que estávamos abafando, estávamos atrapalhando? Às vezes achávamos que estávamos fazendo caridade e estávamos incomodando. Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que a verdadeira caridade é serena. Não adianta eu pegar um diamante e tacar na cara de alguém. Se eu quero servir a pessoa, que seja com jeito. No Evangelho de Jesus, ouvimos falar da sua mensagem de amor. O mestre era equilibrado, teve os seus discípulos, e entre os discípulos há um deles, que geralmente é pouco citado, até mesmo renegado, que é Judas. Para muitos no mundo até hoje, falam de Judas como o grande traidor. Há pessoas que usam como um adjetivo, você é um Judas. Há quem vai malhar o Judas. O Espiritismo, através da mediunidade, de vários medianeiros, através de informações do plano espiritual, vai nos esclarecer profundamente sobre Judas. Judas foi o discípulo que mais acreditava em Jesus. Engana-se quem pensa que Judas vendeu Jesus por 30 moedas, querendo as moedas. Engana-se quem pensa que ele traiu a confiança do mestre. Chico Xavier, o grande médium espírita, chegou a psicografar um livro chamado Crônicas de Além-Túmulo, onde um grande escritor brasileiro chamado Humberto de Campos, já desencarnado no plano espiritual, fez várias entrevistas com espíritos, como Pedro, como Sócrates, como Tiradentes, e com Judas também. Narra o benfeitor Humberto de Campos que ele, em espírito, estava em Jerusalém. Foi visitar a grande cidade, observando as suas ruínas. Quando alguém se aproxima dele e diz: está vendo aquele espírito ali observando a cidade? Sim, aquele é Judas Iscariotes. Humberto de Campos diz que compreende perfeitamente
que é um abismo entre ele e Judas, que se iluminou. Não nos enganemos. Aprendemos no Espiritismo que tudo está no seu lugar, que todos nós já tivemos várias existências. Onde será que está Judas hoje em dia? Humberto de Campos vai dizer que ele, curioso, como repórter, aproxima-se daquele ser que transmitia paz, amor. Ousa interrompê-lo e diz: é você, o filho de Iscariotes, a quem conhecemos como Judas? E com um rosto muito simpático diz: sim, sou eu mesmo. E o que fazes aqui? De tempos em tempos volto à terra para contemplar, rememorar o que aconteceu. E começa ali um diálogo. Humberto de Campos vai perguntar se de fato os evangelhos grafaram os fatos como aconteceram, e Judas diz: não, as pessoas não compreenderam bem o que aconteceu. Eu tinha grandes planos. Eu acreditava no Cristo como grande Messias, só que me incomodava a demora de Jesus. Eu percebia que Jesus não entendia que era preciso de dinheiro e de poder do mundo. Era o que eu pensava. Me enganei. E para tentar acelerar o processo, é que eu entreguei Jesus para Caifás. Fiz algumas urdiduras políticas. Achei que teria um cargo. E depois eu soltaria Jesus. Mas quando eu percebi o que aconteceu, o mestre preso, crucificado, o arrependimento, e tudo o que eu pensei foi o suicídio. Para quem não sabe, Judas se enforcou numa figueira. Aprendemos na espiritualidade as consequências nefastas e tristes de quem atenta contra a própria vida. Vida que é o nosso patrimônio. Judas vai dizer nessa resposta que ele acreditava que aquele suicídio era a única forma de reparar o que fez com o mestre. Continuando aquele incrível diálogo, Judas vai dizer que é claro que o suicídio foi a pior resposta. Que ele voltaria a reencarnar pelos próximos séculos consecutivamente como cristão, onde ele sofreria as mais tenazes consequências. Diria ainda, próprio Judas, que todas essas demonstrações de malhação do Judas, essas energias não chegam mais para ele. As pessoas fazem, só que ele está em outro patamar. Porque ele conseguiu reparar. O arrependimento é o início. Mas não basta a gente se arrepender. Eu me arrependi de te trair, me arrependi de roubar, me arrependi de enganar. E a reparação? E a transformação? O amor cobre a multidão dos pecados. Judas vai dizer para Pedro que apenas após muitos séculos, no século XV, é que ele finalmente terminou aqueles ciclos de reencarnações na Terra. Quando ele vai reencarnar na França, é traído, é vendido e morre numa fogueira inquisitorial. Quem teria sido Judas? Antes de chegarmos nessa parte, nós temos muito a aprender com Judas. No final da conversa, Humberto de Campos, ele diz assim: realmente, vendi Jesus por 30 moedas e sou julgado até hoje por isso. Mas quantos que dia a dia vendem Jesus por muito mais e não se suicidam e passam incólumes pelo mundo? Pensando numa análise analítica, é tão fácil julgar Judas. Quem de nós nunca traiu? Quem de nós poderia atacar essa pedra? Quantos de nós que traímos Jesus diariamente? Traímos Jesus quando não seguimos seus mandamentos. Traímos Jesus quando sabemos que poderíamos perdoar e não perdoamos.
Traímos Jesus quando entendemos que podemos servir e cruzamos os braços. Traímos Jesus de maneiras piores que a de Judas, que fez por amor. Um amor confuso. Quantos de nós? Quem de nós tacaria essa pedra? Então é muito interessante e importante a gente fazer essa reflexão. Se eu acredito em Jesus, se eu admiro esse tal do Evangelho, eu tenho vivenciado. O mestre Nazareno diz: quem quisesse ser o maior no reino dos céus, que fosse o menor na terra, servindo. Há um outro livro de Chico Xavier, também escrito por Humberto de Campos, chamado Boa Nova. Para quem nunca o leu, recomendo. Tem para pegar emprestado. É um livro onde Humberto de Campos conta vários fatos do Evangelho, alguns deles que não estão na Bíblia. Ele foi estudar, pesquisar. E há o capítulo chamado A Ilusão do Discípulo, onde ele narra de outras formas essa passagem do Judas. Aquele amor. Tem um diálogo muito interessante, quando Jesus chega a Jerusalém, envolvido em pétalas, em ramos. Pouco tempo antes da crucificação, que as pessoas não sabiam que ele seria crucificado. Os discípulos estavam felizes, finalmente as pessoas compreendendo Jesus. E Judas e Tiago começam a ter uma conversa. Judas comenta que é necessário acelerar as coisas. Judas diz para Tiago: precisamos de pessoas poderosas. Sem pessoas poderosas, o Evangelho não vai se espalhar. E Tiago, com muita sabedoria, diz: temos Deus, Deus Pai. Quem é mais poderoso que Deus Pai? Quem é mais rico que Deus Pai? Começa ali um belo diálogo, onde pouco a pouco Judas vai entendendo que o Evangelho não pode ser imposto. Era sua vontade, acreditando na mensagem de Jesus, que chegasse aos grandes políticos e estabelecesse o cristianismo como uma religião oficial. O que aconteceu séculos depois e não adiantou nada. Porque não adianta falarmos que somos cristãos. O Evangelho não é algo que vem de fora para dentro, é algo que nasce no nosso interior. E se é fácil pensar em Judas, Tiago ou outras pessoas, é importante mais uma vez colocarmos a gente mesmo na conversa. Quando vemos o Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 14, tem aquela passagem onde Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Jesus diz essas palavras para nós. Quantas vezes que lemos o Evangelho como se fosse algo distante, antigo, Jesus fala para nós. Eu vou repetir a frase e gostaria muito que cada um a ouvisse, como se fosse Jesus falando para você. Você é a luz do mundo. Jesus nunca disse: eles são a luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. Falamos muito em defeitos, mas esquecemos de falar da nossa luz. Todos nós temos luz. Todos nós podemos e devemos colocar essa luz para jogo. E tal qual Judas, podemos perguntar: o que temos feito com a nossa luz? Repito, é Jesus quem diz: todos nós temos luz, todos. Ah, mas eu tenho muitos defeitos. Também os temos. Somos luz. Podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. O convite do Cristo. Imagina se cada um de nós aqui assumirmos essa luz. Não virar santos, nem anjos. Somos humanos, pés no chão. Mas começar pouco a pouco a permitir que essa luz saia. Imagina que lindo farol iremos formar todos juntos, voltando para os nossos lares. É fácil buscar a luz do alto, a luz dos espíritos, a luz da natureza e a nossa luz. No livro dos Espíritos,
Allan Kardec faz uma pergunta aos benfeitores, a questão 932. É uma pergunta que cabe perfeitamente nos dias de hoje. Por que na Terra a influência dos maus ainda se sobrepõe à influência dos bons? Hoje ainda vemos isso. E os espíritos superiores vão responder: por culpa dos bons. Os maus são audaciosos, são intrigantes. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles vão prevalecer. A resposta dos espíritos é um tapa com luva de pelica. O mundo se encontra como está por causa dos bons. Aqueles que tentamos ser bons, aqueles que nos candidatamos ao bem. Os maus são audaciosos e intrigantes. Fazem, acontecem, enganam, dão golpes, armam crimes. E quantos de nós queremos fazer o bem, somos tímidos? Eu queria um dia dar uma palestra, mas quem sou eu para dar uma palestra? Eu queria falar umas palavras bonitas para tal pessoa, mas quem sou eu? Eu queria abraçar alguém, mas somos tímidos. Judas não foi tímido. Errou tentando acertar. E muitos de nós, às vezes, nem tentamos. Quando nós quisermos, poderemos mudar o mundo. Todos nós somos luzes. Que possamos sair daqui, sim, com essa responsabilidade maior. O que eu tenho feito? O que eu posso fazer mais? Timidez é totalmente ligada a orgulho. Tem gente que acha que é humildade. Eu sou tímido. Quem sou eu para fazer o bem? E se esconde nas desculpas. Quem de nós que não pode dar um abraço, dar um sorriso? Nesta casa abençoada, quantos viemos buscar a cura? Mas mesmo nós que viemos buscar algo, podemos sorrir para alguém que passa por nós. Podemos apertar uma mão, podemos fazer uma prece, podemos deixar um pedacinho de nós mesmos. Lembrando que tudo está no seu lugar. Não acontece nada ao acaso. Voltando a Judas, ele sofreu as consequências do suicídio. Era um discípulo do Cristo. E não é por ser um discípulo que teria leis diferentes. Há leis que regem a humanidade. Narra a tradição que Jesus, antes de se levar ao alto, ele foi buscar Judas. Ao menos para consolá-lo. Não para levar para um reino que o Judas ainda não merecia. É curioso que mesmo na Igreja Católica, que não acredita em reencarnação, há uma oração que diz: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Jesus não se esqueceu do amigo que caiu. No livro citado aqui no começo, Parnaso de Além-Túmulo, também psicografia de Chico Xavier, há um belíssimo poema de Castro Alves chamado Marchemos. E há uma estrofe que ele diz assim: é a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos da virtude, em mensageiros da paz. Mesmo aquelas pessoas mais difíceis, elas irão se iluminar um dia. Algumas vão padecer pelo que fizeram, até o momento que sejam escolhas. Para quem não sabe, numa das suas últimas existências na Terra, Judas reencarnou num corpo feminino, no século XV. Conhecido pelo mundo, especialmente na história da francesa, como Joana d'Arc. E se analisarmos a história de Joana d'Arc, há tanta coisa em comum. Joana d'Arc viveu apenas 20 anos. A donzela liderou exércitos franceses na luta contra a Inglaterra.
uma mediunidade incrível, sempre dizendo: as minhas vozes estão me orientando, as suas vozes lhe sugeriram caminhos. Venceu batalhas, uma mulher, uma jovem, liderando exércitos. Cortava seu cabelo. Muitas pessoas tinham grande admiração, diziam que a sua voz era profética. Mas quando o exército parou de vencer as batalhas, os generais idosos, com muita inveja daquela jovem, começaram a armar uma traição. Há uma frase histórica de Joana d'Arc onde ela diz: não tenho medo de nada, exceto de ser traída. Olha que interessante. Judas reencarnado. Nós sabemos o que fizemos em outras vidas, nós sabemos, nós sentimos. Às vezes passamos uma vida inteira com medo de algo, como se no fundo soubéssemos que esse algo vai chegar. Ela que traiu Cristo, só tinha medo de traição. Enfrentava exércitos, generais, ouvia suas vozes, espíritos iluminados que a inspiravam, e o tempo todo buscou seguir Jesus. Tinha essas reminiscências do Mestre, sem lembrar-se de quem tinha sido. Esses mesmos generais a traíram. Foi vendida para a Inglaterra, não por 30 moedas de ouro, mas por 10.000 moedas dessa vez. Olha como tudo se encaixa na existência. Presa na Inglaterra, passaria meses sendo torturada, vilipendiada. Pediam que ela abjurasse Jesus, os próprios cristãos. Queriam que ela dissesse que aquelas vozes, na verdade, eram demônios. E ela não poderia dizer isso. Num dos inquéritos históricos grafados, um frei, que buscava ali o seu julgamento, lhe pergunta: essas vozes, podes negar essas vozes? Ela vai dizer: não posso. É Deus me inspirando. Então volta a dizer que foram as vozes que mandaram fazer isso tudo? Estou dizendo que foi Deus. E jamais negarei a Deus. Condenada a uma fogueira. E não foi uma fogueira pequena. Foi uma fogueira gigantesca, colocada no alto. Ela tinha medo de morrer queimada. Preferia outro tipo de morte. Através da mediunidade, ela vai dizer a Leon Denis, filósofo espírita, que ela não sentiu as labaredas, que ela esteve em prece o tempo todo. E mesmo ali, amarrada à fogueira inquisitorial, com várias pessoas aplaudindo, as mesmas que muito depois tornariam ela santa. Que ironia. Mas naquele instante, as labaredas são acesas. E ela ainda vai gritar: as minhas vozes não me enganaram. Embora o corpo começasse a ser queimado, ela já estava vendo todo o panorama espiritual, os amigos aguardando. Naquele instante, ela fechava um ciclo de reencarnações. Para Humberto de Campos, ela vai deixar clara, ela, que acima de tudo, ela conseguiu a consciência tranquila. Não foi ninguém que falou: vai lá e passa por isso. Esse espírito que continua fazendo um belíssimo trabalho de cura, de sorgimento, de esclarecimento, para que nós hoje possamos não incorrer no mesmo erro, que é o erro de errar achando que estamos acertando. Às vezes, por excesso de rigidez, por excessos de regras, às vezes esquecemos de deixar o amor transbordar nos nossos corações.
entre amigos, entre famílias. Sobre a pergunta do Livro dos Espíritos, muitas décadas depois, Martin Luther King falaria algo muito parecido, como se ele tivesse lido o Livro dos Espíritos. Vai dizer no seu discurso: o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Se somos de fato candidatos a sermos bons um dia, a fazer o bem, que possamos não mais silenciar, que possamos abrir as nossas bocas, abrir os nossos braços. Quando ouvirmos alguém falar que está pensando em se matar, tal qual Judas, vamos conversar. Posso falar com você? Vamos esclarecer. Eu não sei no que você acredita, mas eu sei que não há morte. Você acha que vai fugir da vida? A situação vai piorar muito mais. E se a pessoa se matar mesmo assim? Você tentou. Quantas vezes que nem tentamos? Quantas vezes que o plano espiritual faz um trabalho danado para alguém chegar do nosso lado e puxar uma conversa? E a gente faz o quê? Vira para o outro lado. Finge que não viu. Há situações que chegam para nós. Tudo está no seu lugar. Nós não estamos aqui presentes hoje por acaso. Não estamos. Que possamos ficar abertos a tudo que vai acontecer nos próximos minutos. A cada pessoa que passar ao meu lado. Que possamos vibrar a nossa luz. E como tudo é equilíbrio na natureza, a mesma luz que vai e volta. Quem diria que o Judas, escarnecido, até hoje, fosse se tornar alguém tão elevado? Assim como todos nós, que já tivemos outras existências. Talvez nós temos Judas próximos de nós, e que a gente possa agir com amor, com carinho. Talvez nós somos o Judas no momento. Ou talvez estamos na fase de nos transformar em Joana d'Arc. Alguns de nós temos clareza do que fizemos. Porque não vamos apenas pensar em vidas passadas. Quantos de nós que sabemos do que fizemos nessa vida? Abortei, enganei, roubei, traí, bati, violentei. Como eu posso começar a reparar o que eu fiz hoje mesmo? Eu queria pedir perdão para minha mãe, mas ela não está mais entre nós. A vida continua. Quem sabe ela não está aqui entre nós hoje? Um paizinho que partiu. Se nós temos o Wi-Fi para falar com alguém pelo telefone, imagina a oração. Muito mais rápido e poderoso. Não tenhamos dúvida. Quando quisermos conversar com alguém que partiu. Mas tomemos o cuidado para não fazer petições. Fala do amor, fala da saudade. Sentir emoção, emocione-se. E busque fazer o bem que estiver ao seu alcance. E se não lembrarmos de algo ruim que fizemos, que possamos fazer o bem pelo bem. Que é o amor ao próximo, acima de tudo. Vós sois a luz do mundo. Encerro lembrando os primeiros momentos quando Judas ouvira falar sobre Jesus. Judas tinha um coração revolucionário. Ele era das pessoas que agia, que fazia acontecer. Logo, se encantou com as ideias do Mestre, com as ideias de liberdade. Logo, imaginou o mundo inteiro envolvido nessas ideias. Foi convocado a ser discípulo, passou a seguir. Amava profundamente aquele Mestre. Emocionou-se por várias vezes. Mas fica o conselho para nós. Às vezes entendemos apenas com o racional, esquecemos de sentir.
Equilíbrio. Como podemos equilibrar o racional e o emocional? Só amor basta? Não. Só o raciocínio? Também não. Amai-vos e instruí-vos. Repito, há muitas pessoas que erram por boa vontade. Imagina um acidente que acontece, a pessoa por boa vontade levanta a outra, nem podia mexer. Falta de conhecimento. Se juntarmos conhecimento e amor, ninguém nos segura. E termos a compreensão que iremos crescer dia a dia. Oportunidade a oportunidade. Para encerrar a palestra, queria compartilhar com vocês um belíssimo poema, psicografado por Chico Xavier, de autoria de uma poetisa chamada Maria Dolores. O poema chama-se Amor e Perdão. E ele se passa naquele dia que a Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus e vê Jesus ressuscitado. E é mais ou menos assim. Madalena fora ao túmulo querido, envolvido em várias pedras, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã invadia o ar, na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em prantos, ela arguia: por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade, tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada no ermo deste pouso derradeiro. Mas nisso, ela viu alguém. Seria o jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver em paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se, quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não te esperava neste recanto. Não me toques, porquanto ainda não fui ao Pai refazer-me em luz. Madalena, surpreendida, indagou logo em seguida: Senhor, onde estivestes? Em que jardim celeste encontraste a paz necessária, que vem de Deus em ondas de paz completa? Perdoa-me a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, lembrar da amargura do Calvário. Padeço-me, revolto, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem sequer me elevei um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue encontrar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, eu desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que eu muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, era a estrela mais linda. Sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a abalá-lo em pouco a pouco. Consegui, enfim, que ele pudesse adormecer.
Senhor, interrogou Madalena, quem é esse amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus replicou em voz clara e serena, Maria. Um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do amor a Deus em que te elevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Maria Dolores. Que possamos jamais esquecer os amigos que caem, como caímos um dia, como Jesus jamais nos esquece. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Paz a todos, que assim seja. Graças a Deus.